Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a última aula do módulo 6, que é a aula 7. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as características gerais dos ectoparasitas e suas principais infecções. Nas características gerais, a gente tem que eles vivem sob o hospedeiro na pele. Então, tudo que a gente viu até a aula passada é o que a gente chama de endoparasitas. Podem parasitar dentro do hospedeiro. Hoje nós vamos ver os ectos, ou seja, são hospedeiros que vivem fora, né, no lado de fora do hospedeiro, na pele e pelos. Relação de parasitismo, o hospedeiro não é beneficiado, caso geralmente o ectoparasita que é beneficiado, tá? Então ele retira os elementos básicos de sobrevivência e perpetuação da espécie. Sempre causam doenças, sempre causam algum tipo de transtorno, algum tipo de problema para o hospedeiro. Sua presença, a presença de ectoparasitas e doenças, prevalência de doenças causadas por ectoparasitas, quase sempre estão relacionadas ao baixo desenvolvimento econômico, social e de práticas de higiene. Então, como eu falei para vocês, tem endoparasita e tem ectoparasita. Endoparasita, eles se instalam dentro do corpo do hospedeiro, como por exemplo aqui o Ascaris lumbricoides. Já o ectoparasita, ele se instala fora do corpo do hospedeiro, como por exemplo aqui o piolho. Então, vamos falar sobre as principais infecções causadas por ectoparasitas. A primeira que a gente tem é a escabiose, que é também chamada de sarna. Aqui o agente etiológico, o agente causador, é um ácaro, esse daqui, Sarcoptes scabiei. Então, ele possui 4 fases em seu ciclo de vida. Tem a fase de ovo, aqui, a fase de larva, a fase ninfa e a fase adulta. A larva, ela emerge do ovo e vai se maturando, conforme vai se transformando em ninfa, e vai adquirindo a forma adulta. Então, basicamente, tem o ovo, libera a larva se transforma em ninfa e vai depois maturando e se transforma em adulto. A larva e a ninfa, ela pode ser encontrada na pele, com a transmissão contato direto. Então, você precisa ter contato com aquela área infectada. O ciclo biológico da escabiose, o adulto infecta a pele, o ectoparasita adulto infecta a pele, aqui como vocês podem ver, macho e fêmea acasalam e as fêmeas elas começam a migrar buscando um local adequado. Então, as fêmeas buscam na superfície da pele um local adequado, perfuram a pele e cavam túneis para a deposição dos ovos, tá? Certo? Então, por exemplo, aqui, os ovos, o macho e a fêmea acasalaram, tá? Tá aqui o ovo, que é a primeira fase, larva, ninfa, adulto. Eles acasalam e aí a fêmea, ela começa a se movimentar aqui na superfície da pele, E aí ela vai, pode reparar que ela cava verdadeiros túneis, caminha, deposita os ovos na epiderme, para que os ovos possam se maturar de novo e voltar ao ciclo. Então, esse movimento que ela faz, esses túneis que a fêmea cava, ela acaba causando uma intensa reação alérgica, como por exemplo aqui, prurido cutâneo, que é coceira intensa, lesões avermelhadas, pequenos pontos escoriados ou cobertos de crosta. Então, vocês podem ver esse tipo de lesão aqui na pele, que é do movimento desse ácaro. A profilaxia consiste em evitar o contato direto e tratamento dos doentes. Por quê? Porque a forma de transmissão é contato direto. Pediculose é também piolho, a infecção causada por piolho. O agente é o piolho, que infecta principalmente o humano. Então, ele tem 3 fases, seu ciclo de vida. Fase de ovo, ninfa e adulto. As lêndias são chamados ovos, Após eclodir, tem a ninfa, então aqui a gente tem a lêndia fixa, no cabelo. Piolho é um local que dá no cabelo e pelo, principalmente no cabelo. Aí a gente tem a fase de ninfa, e após 7 dias, a primeira ninfa, a segunda ninfa, a terceira ninfa, a gente já tem o ectoparasita adulto. Transmissão, contato direto, repetido e prolongado, ocorre de cabeça a cabeça. O ciclo biológico é assim. O adulto infecta e se instala no folículo piloso, na cabeça. Macho e fêmea acasalam e a fêmea deposita o ovo, que é a lêndia, certo? Os ovos se desenvolvem pouco a pouco até chegar na fase adulta.
Só que durante esse período ele precisa se alimentar, então ele se alimenta de sangue, por isso que fica na cabeça. Aí ele se alimenta de sangue, causando aquela intensa coceira. Problema: coceira intensa no couro cabeludo, feridas, porque causa pelo ato de coçar, irritabilidade, problemas secundários como dificuldade de concentração, distúrbio de sono, anemia devido à hematofagia. Profilaxia consiste em evitar o contato direto e fazer o tratamento dos doentes. Tungíase, que é também chamado de bicho de pé, é causada pela pulga Tunga penetras. Na morfologia, ela possui 4 fases em seu ciclo de vida. Tem a fase de ovo, larva, pupa e adulto, tá? Eu tenho ovo, larva, pupa e adulto. Após o ovo eclodir, tem a larva, né, que é formado a pupa depois, que é tipo um casulo. Após 3 a 4 semanas, a gente já tem o adulto. Então, como que ocorre a transmissão? Ela penetra na pele quando em contato com o solo contaminado, principalmente o que? Os pés. Você pisa, né? Você pisa descalço e essa pulguinha, ela consegue penetrar ali na sua pele. Então, ciclo biológico, o adulto penetra, né? Aqui, ó. O adulto penetra na pele, macho e fêmea acasalam, a fêmea fica grávida, né? Penetra na epiderme e começa a sugar o sangue, né? Para ela se desenvolver. E aí ela deposita os ovos para liberar posterior, as larvas eclodem, quer dizer que eles acasalam e o ovo fica lá na pele da pessoa. Quando esse ovo eclode, que vira larva, ele já vai para a parte externa, posterior, e aí no solo seco ele forma essa pupa, que é esse casulo de proteção, e aí ela vai até chegar de 3 a 4 semanas a forma adulta e infecta outras pessoas. A lesão da tungíase, ou bicho de pé, é uma lesão que tem uma pequena pápula marrom bem aqui no centro, estão vendo? Característico dessa lesão, com um halo fino e claro. Halo é essa estrutura aqui, ó, clara, bem clarinha, tá vendo? Pode causar dor ou coceira e ocorrer infecção secundária até abscesso, né? Profilaxia: evitar contato com solo contaminado, usar calçados, medida sanitária para descontaminação do local infectado também deve ser adotado. Larvas migras é causada por um outro ectoparasita. É uma larva, né, do gênero Ancylostoma, e aí ela possui 4 fases em seu ciclo de vida: fase de ovo e larvas, L1, L2 e L3. As larvas, elas eclodem no ambiente de calor e umidade, é por isso que você encontra muitas essas larvas em praias, né, que é a areia úmida. E aí elas se desenvolvem até um estágio infectante, que ela consegue penetrar no contato direto, né? Então ela penetra devido ao contato direto da pele, certo? Então aqui é um exemplo da larva eclodindo do ovo e aqui é uma larva em visão de microscópio. As fêmeas, elas colocam ovos no intestino dos gatos e dos cães. Então, aqui a gente tem um outro hospedeiro também envolvido. Tem-se a larva L1 ainda no interior do ovo, né? Então, aqui, ó, ele se desenvolve no interior desses animais, que são os seus hospedeiros, né? O adulto no intestino, e aí os ovos são liberados na fezes desses animais. Dentro desse ovo, a gente já tem uma larva L1, esses ovos eclodem e as larvas vão se desenvolvendo até chegar no estágio L3, que é a forma infectante. Então, quando a pessoa pisa ou senta, pode ser nos pés, nas mãos, nos braços, na perna, essas larvas, elas conseguem perfurar a pele, certo? E aí elas começam a fazer uma caminhada, por isso que é chamado de migrans, porque ela consegue migrar na superfície da pele. E aí, o que que se tem? Tem isso daqui, né? Ela cresce bastante, ela não consegue penetrar tanto nas camadas profundas da pele, mas ela consegue se desenvolver muito na superfície da pele. E a gente tem essa lesão avermelhada e papulosa, vermelhas e com coceira. A larva, ela vai fazendo trajetos sinuosos, né? E aí pode ocorrer com lesão única ou lesões múltiplas devido ao ato de coçar. Conforme a pessoa for coçando, também ela vai movimentando. Imagine que deve ser uma coisa horrível. E aqui a gente tem nos pés, olha, aqui as larvas que fez o caminho no dedo, na perna.
Então, profilaxia, evitando-se contato direto da pele com o solo possivelmente contaminado. Então, aqui também tem um tratamento do fármaco exclusivo que faz esse tratamento. Todos esses ectoparasitas que a gente vai ver hoje, eles são possíveis de tratamento. Alguns têm uma gravidade muito grande, como a gente vai ver. Um desses que são de grande gravidade é a febre maculosa, tá? A febre maculosa é também chamada de febre do carrapato. O agente etiológico é o carrapato, desse gênero aqui, né? São carrapato estrela infectados. Eles são infectados por uma bactéria e aí eles vão e sugam o homem, causando essa doença. Então, possui 3 fases do ciclo de vida esse carrapato. Tem a fase larva, ninfa e adulto, né? Então, após o ovo eclodir, tem-se a larva, e aí tem-se a pupa, mesma coisa. E aí a transmissão é pela picada do carrapato infectado com uma bactéria. Aqui a gente tem a fotinho do carrapato estrela. Para vocês terem uma noção, ele é bem pequeno, tá? Então, o carrapato estrela, ele não tem só hospedeiro homem, o hospedeiro animal é o hospedeiro dele. Então, no ciclo biológico, o que a gente tem? A gente tem o adulto, né? Ovos infectados, larvas infectando o quê? Mamíferos. E a gente tem o estágio ninfa. Então, a gente tem um ciclo envolvendo mamíferos silvestres, né? Como a gente vê aqui nessa fotinho, por exemplo, cavalo, capivara, cachorro, porco. Então, assim, o carrapato ele se infecta com essa bactéria aqui. E aí ele vai e morde, né? Porque eles também fazem hematofagia no homem. E aí o homem é o hospedeiro acidental, certo? O que acontece? Nessa febre maculosa, a gente tem uma febre elevada, dor de cabeça, dor muscular intensa ou prostração, manchas vermelhas na região palmar e plantar, na ponta dos pés, que pode evoluir para petecas, equimoses e hemorragia. Então, vocês estão vendo aqui esses pontos hemorrágicos, olha, tá? A febre ela é muito intensa, casos graves pode ter necrose, confusão mental, alterações psicomotoras, icterícias e convulsões, principalmente devido à febre muito elevada. Pode ter coma profundo e morte. Então, a febre maculosa hoje é uma doença de muita gravidade, assim como a próxima que a gente vai ver. A profilaxia é barreiras físicas quando for se expor em áreas com possibilidade da presença de carrapatos, de vigilância sanitária e tratamento precoce. Todas as áreas que têm incidência desse carrapato estrela tem que vir identificando a pessoa. Essa área tem carrapato estrela, como vocês podem ver aqui. A área com estrela. Proibida a entrada, a área contendo carrapato estrela, quer dizer que essa aqui é uma área de incidência desse carrapato. Para entrar nessa área, você tem que ter todo um aparato, você tem que ter a barreira física. A barreira física que a gente diz aqui é uma roupa, uma bota, um equipamento de proteção, certo? Principalmente roupas brancas, para você identificar, já que ele é um carrapato bem marronzinho. Fazer a desinfecção daquele local. Por isso que todos os casos de febre maculosa devem ser notificados para vigilância sanitária e tratamento precoce, para a gente não ter esse comprometimento neurológico, psicomotor, mental, esse tipo. Outra doença também de muita gravidade envolvendo o carrapato é a doença de Lyme. A doença de Lyme, ela também é causada por carrapatos infectados por bactérias, certo? Então, assim, a gente tem carrapatos, né, dos mesmos estágios de infecção, né, que vão desde ovos até adulto, certo? E o que a gente tem? A principal transmissão é pela picada. O carrapato pica, né, porque o carrapato faz a hematofagia. A hematofagia, ele suga o sangue. Então, aqui é o exemplo do carrapatinho, tá? Desse carrapato. Ele vai lá e pica a pessoa. A gente tem ovo, a gente tem larva, ninfa e os machos, né? Macho e fêmea que cruzam e botam o ovo. Aqui também, a maioria dos hospedeiros eram mamíferos silvestres. O homem acabou entrando como um mamífero acidental. Na doença de Lyme, a gente tem 3 etapas. Uma etapa que é a localizada inicial, outra etapa que é a disseminada inicial, pode ser também amplamente disseminada, e tem a tardia. Na fase localizada inicial, a gente tem grandes manchas vermelhas
e salientes no local da mordida. Você pode ver aqui, ó, essas manchas, tá vendo? São essas características de mancha. Na segunda fase, que é a disseminada, é quando você tem a disseminação pelo corpo. É uma fase progressiva, tá? Então, a gente tem cansaço, arrepios, febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, dor muscular e articulação, doloridas e inchadas. Numa terceira fase, que é a fase tardia, a gente já tem um problema maior, né? Anormalidades em relação ao sistema nervoso, comprometimento neurológico, funcionamento do cérebro e de nervos. Nessas fases, a pessoa pode inclusive entrar em coma, né? Devido ao mau funcionamento neurológico. Profilaxia, principalmente combate ao vetor, tentar combater esses carrapatos dessa área. Esses carrapatos, gente, inclui também carrapatos de animais domésticos, animais que não são tratados, tá? Então, a gente tem também barreiras físicas, quando for se expor nessas áreas, né? Você sempre tá ali calçado, vestido. E atendimento imediato para o tratamento do doente, principalmente para quem na doença de Lyme não chegar à fase tardia para se ter o comprometimento neurológico. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Com essa aula, nós estamos finalizando o módulo 6. A aula que vem, nós já vamos entrar no módulo 7, né? O módulo de farmacologia. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje, compreendido algo. Caso vocês não tenham compreendido, podem entrar em contato comigo, certo? Então, leiam a apostila, façam o exercício e tenham uma ótima semana. Até a aula que vem.